Naquele tempo, o mestre da lei se levantou, querendo pôr Jesus em dificuldade. Ele perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Você está acompanhando, através da GoldNet, a Santa Missa, diretamente da Igreja Matriz São Francisco das Chagas, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Muito bom. Mais uma vez quero cumprimentar os nossos fiéis presentes aqui na nossa igreja. Você agora em casa, onde se encontre, pelos poucos meios de comunicação, houve um probleminha à tarde, vocês viram? Mas pelo menos o YouTube deve estar passando a nossa transmissão da Santa Missa. Hoje é sem dúvida um dia muito especial para todos nós, para toda a família franciscana, para as diversas e inúmeras paróquias espalhadas pelo mundo inteiro. Hoje o padroeiro principal da Itália é São Francisco. O amor, o carinho, o respeito e a admiração que eles têm pelo padroeiro, pela pessoa tão extraordinária que é São Francisco de Assis, ou das Chagas, como queira. E nós estamos concluindo, você sabe, a nossa festa, a nossa novena, que terminou às 6h30. Agradecer ao Flávio, que estava coordenando hoje o dia, da pessoa da Maria Luz, que é a coordenadora dos Ministros da Palavra, que esteve coordenando esses dias todos aí da novena. A liturgia, que é coordenada pela Ludinha, fica amparando, ajudando aí, nos ajudando para que tudo corra bem nas nossas celebrações. Agradecer as diversas comunidades, das comunidades rurais que nós temos na paróquia, cada um com suas dificuldades, com seus desafios, estiveram aqui rezando conosco. As pastorais, os movimentos, tantos envolvidos, vocês estão vendo ali, ao lado da nossa matriz, aqui no salão paroquial, esse trabalho imenso, por um batalhão de voluntários, tem um espírito da fraternidade, de despojamento,
que tem ajudado muito a nossa festa e ajudado a paróquia como um todo. E as boas-vindas já aos coroinhas que se preparam, na pessoa da Crisli mais da Marília. Estão preparando novas crianças, os adolescentes que vão logo logo serem investidos também no nosso ministério do altar, que é os coroinhas, são os coroinhas. E hoje, como eu falei no início, da alegria do nosso coração em celebrarmos o nosso padroeiro São Francisco. Eu estava rezando e lendo um pouquinho, você sabe que a gente lê, estuda, fica por estudar, né? Acaba algumas coisas se perdendo na memória e no coração. Mas eu rezando hoje, esses dias, sobre esse personagem tão importante, esse santo tão respeitado pelo mundo todo, não só pelo meio católico, mas por tantas religiões, e até quem não tem uma religião confessada, respeita a figura e a imagem de São Francisco. Mais de 800 anos, já imaginou? No dia 3 de outubro, não dia 4, embora celebramos dia 4, né? No dia 3 de outubro, no finalzinho da tarde, São Francisco, como falou o Flávio hoje na reflexão, ele dava as boas-vindas à irmã Morte. Bem-vinda, minha irmã Morte, estou te esperando. Já imaginou se nós tivéssemos um pouquinho do grau de espiritualidade, de acolhida, de compreensão do mistério da vida que está tão entrelaçado com o mistério da morte? E no dia 3 de outubro de 1226, olha quantos séculos atrás, ele, quase que cego, com 44 anos, só, magrinho aos ossos, pediu que tirasse o seu hábito, colocasse só um pano cobrindo a sua genitália, e levantou os braços. Bem-vinda, minha irmã Morte, estou te esperando. Olha que coisa linda. Na certeza plena de que ele ia estar logo logo nos braços de Jesus, que ele fez de tudo nessa vida para imitar, até no próprio corpo, os estigmas que ele recebeu. E sem dúvida, eu estava rezando hoje, pensando, tudo aquilo que é feito com amor, junto a Deus, como tem sabor de eternidade, não se perde no tempo. Olha, mais de 800 anos, mais de 8 séculos, a igreja e o mundo todo, que está dizer o mundo todo, não seja exagero, mas tem uma veneração, um amor, um respeito, um carinho tão imenso por São Francisco de Assis. Quantos franciscos, quantas franciscas até hoje, registrados em homenagem a São Francisco. Tudo que é feito com amor tem sabor de eternidade, tanto é que até hoje a vida de Francisco, seus exemplos, suas virtudes, o modelo de homem extraordinário de santo, se perpetua até hoje, depois de 800 anos. E a história dele é tão linda, não é tão diferente da nossa, mas claro, tem o dedo de Deus, e onde Deus toca, tudo se transforma. Ele nasceu em 1182, lá em Assis, uma pequena vila, estive lá uns anos atrás, conhecendo. E ele nasceu lá, nessa pequena cidade, na região da Úmbria, lindo lá. Você chega, tem a Basílica de Francisco em cima, o corpo dele na Basílica inferior. E lá você vê assim um vale maravilhoso, lindo. Fomos lá na época de setembro, mais ou menos outubro. Então estava tudo verdinho antes do inverno chegar na Europa. E você vê aquele vale maravilhoso. Tudo transpira e respira a santidade de Francisco. Ele nasceu lá nessa pequenina cidade de Assis, 1182. E teve um berço privilegiado, porque o pai e a mãe tinham muitos recursos para ter uma vida muito tranquila. Pedro Bernardone e Joana Bernardone. E ele nasceu com o nome Giovanni, João. Mas o pai, como gostava muito da França, vivia muito nesse intercâmbio lá da Itália com a França, porque era comerciante, vivia de venda de tecidos e coisas da loja que ele tinha. E aí ele foi à França e, como homenagem à sua esposa, Joana Bernardone, que era francesa, vamos trocar o nome dele para Francisco, François, em francês. E aí diz Giovanni, ou João, como queira,
passou a ser Francisco. E uma juventude linda, adolescência, teve tudo que naquele tempo, naquele contexto já poderia possibilitar uma pessoa que tinha recursos. Muito abonado, uma juventude, era o ídolo dos jovens. E ele era muito brincalhão, muito jovial, plena Idade Média, no século XII, 1182, a Idade Média esfervescia, um contexto muito místico de Deus, das coisas da igreja. E Francisco foi crescendo, era o ídolo da juventude do seu tempo. Era aquele que a gente podia falar que estava na crista da onda, né? E ele influenciava a juventude do seu tempo. E crescendo daqui e dali, mais interessante, eu já estava lendo a respeito de sua vida. Ele, embora assim com essa jovialidade toda, ia nas festas, nos bailes, e ele nunca perdeu um coração muito nobre para ajudar aqueles que mais precisavam. Tinha um coração voltado para os mais necessitados. Olha como é que Deus vai trabalhando no coração das pessoas. Tinha muitos recursos, brincalhão, e gostava das noitadas, etc. Tudo. Mas tinha um coração muito voltado para aqueles que não tinham. E o sonho dele, olha o que ele acalentava no coração: eu quero ter muita fortuna, eu quero ser muito famoso, e eu quero ter um título de nobreza. Era que na época, né, vivia essas coisas. Fama, fortuna, já não bastava o que o pai tinha. Fama, fortuna e ter um título de nobreza. Mas para conseguir isso, ele tinha que se alistar, porque as cidades viviam pequenas guerras e brigas entre eles lá, etc. Até que um dia, ele pensando assim: para me conseguir fortuna e fama, eu vou para a guerra. E aos 20 anos, então, influenciado pelo pai, que também tinha o seu olhar de cifrão, né? Reduzia a vida a ter coisas. E ele foi para uma guerra, junto com lá da sociedade, em Perúgia, uma cidade vizinha lá. E ali, quando chega para a batalha que eles têm lá, etc., ele vai ser preso, vai ficar 1 ano preso. E mesmo nesse ano que ele ficou na prisão, era muito alegre. Ele dizia assim: por que tristeza? Vocês vão ouvir falar de mim demais da conta ainda um dia, e vamos nos divertir, logo nós vamos sair daqui. E aquele espírito de aventura e de alegria, porque logo ia sair da prisão. Até que por fim saiu e volta para casa. Mais interessante, Deus tem seus meandros e vai tocando o coração. E já voltou um pouco diferente, pensando assim: gente, mas será que a vida realmente só resume em ter fama, ter fortuna, ter título de nobreza? Já ficou inculcado com isso, que o sentido da vida não poderia se reduzir a isso. E aí ele pensou: bom, não deu certo a guerra, fui preso, fiquei 1 ano preso. Já sei, o Papa Inocêncio III, na época que reinava na igreja, ele mobilizava os fiéis para as cruzadas. O que eram cruzadas? Verdadeiros movimentos militares. Reuniam-se aqueles que eram voluntários, nem sempre preparados e sabendo lidar com armas, e iam para lutar contra os muçulmanos, para retomar os lugares santos que eles haviam apossado. Eram as cruzadas. Movimentos militares que eram, juntando daqui e dali, nem sempre quem tinha preparo, e ia para retomar os lugares da igreja novamente que os muçulmanos haviam apossado. E a igreja estimulava muito isso. Era a cultura da época, o contexto que se vivia, esse misticismo todo. O certo é que Inocêncio convocou essa cruzada e disse: pois eu vou defender a igreja, eu vou me alistar como um cruzado, eu vou ganhar um título de nobreza, eu vou ficar famoso, eu vou lá. E ele então foi. Quando ele estava indo para a cruzada, eles pararam numa cidade chamada Espoleto, próximo a Assis. E ali, algo extraordinário vai acontecer. Ele adoece, do nada. E uma febre toma conta de Francisco, que não sabe de onde veio isso. E vai para a cama. E naquele delírio da febre, ele escutou uma voz no coração: Francisco, quem é maior, o senhor ou o servo? Ele falou assim: claro que é o senhor. Então por que você se alista nas fileiras dos servos e não do Senhor? Ele falou assim: Senhor, o que queres que eu faça? Volte para Assis e lá eu vou te dizer o que deve ser feito.
Olha que coisa bonita. Já Deus, usando da doença dele, Deus usa seus modos para se aproximar do nosso coração e da nossa vida, e usou dessa febre, dessa doença, que a gente nem sabe que doença foi essa, para entrar no coração de Francisco. Volta para Assis, eu vou te falar o que vai ser feito. E ele voltou. Nossa, muito arrasado, muito triste. O pai, então, orgulho, o filho vai pelas cruzadas, vai ganhar título de nobreza, vai ganhar muita fortuna. Nada. Voltou cabisbaixo, doente, prostrado pela doença que os autores não descobriram até hoje que foi essa doença dele. Certo é que voltou, a mãe cuida daqui e dali, mas a vida transformou. Já não é mais o mesmo. E Deus usou daquele sofrimento, daquela dor, para ir moldando o coração de Francisco. E ele foi perdendo aquela ilusão com riqueza, com fama, com fortuna, e foi transformando seu coração. Tanto transformou que falou assim, gente, eu vou fazer uma visita lá em Roma, vou visitar o túmulo de São Pedro. Depois dessa febre, foi melhorando aqui e dali, e foi. Quando lá chegou, tudo está na história, depois vocês poderão ler e confirmar, eu não dou conta de gravar tudo também, porque eu não sou máquina também, as coisas, a cabeça não ajuda. Mas o certo é que ele vai lá em Roma, e vai ver o túmulo de São Pedro. E ele viu lá que as pessoas estão jogando pratinhos, moedinhas, umas esmolas daqui e dali. Ele olhou aquilo, ele dizendo nos histórias que eu estava lendo, gente, mas isso é uma vergonha. Claro que não é bem esse palavreado, estou dizendo para vocês, né? Mas é o estilão deles lá. Mas isso é uma vergonha. Ficar dando esmolinhas assim para São Pedro, o primeiro Papa, o príncipe da igreja, não. Pegou todo o dinheiro que ele tinha, eram muitas moedas de ouro, e jogou lá no túmulo de São Pedro. E quando não satisfeito, saindo para ir embora, tinha um mendigo sentado, onde não tem mendigo, né? Pedinte, etc. Estava lá sentado. Sabe o que ele fez? Vamos trocar de roupa. Pegou a roupa que era alinhada, etc. E o pai, né, o dono de loja. E pegou, tirou a roupa, trocou com o mendigo. O historiador da vida, ele fala assim, foi a primeira vez que Francisco sentiu, apesar de tão simbólico, né? Mas na roupa daquele mendigo, o que é ser miserável e viver na pobreza. Deu tudo o que tinha, deixou no túmulo de São Pedro, tirou a roupa bonita que ele tinha e trocou com o mendigo, foi para casa. E aí o pai começa a perceber, está mudado meu filho. Mas cadê? E querendo incutir nele os valores da fortuna, da fama, e ele ficava sem gracinha, para não dizer, né, desiludir o pai. Mas a mãe, como muito sensível, como toda mãe é, a Joana Bernardoni, percebeu que houve uma mudança extraordinária com Francisco. E que algo diferente tinha acontecido no coração dele. Mais introspectivo, vida de oração, gostando mais de ficar no silêncio, mais afastado dos outros. E a mãe foi percebendo essas mudanças nele. Até que um dia, ele pegou o cavalo e foi dar uma volta na campina lá em Assis, próximo à casa dele. Quando ele lá estava andando, eis que estava vindo pelo caminho um leproso, fedendo, maltrapilho. Aquilo gera asco em Francisco. Meu Deus do céu. O mau cheiro desse cara, todo desalinhado, que pobreza, que miséria. E ele muito bem vestido. E aí ele quer ir embora, tomado pela repulsa de ver o mendigo. Quer ir embora. E Deus fala assim a ele, é agora, Francisco. Não deixe passar a oportunidade. Ele desce do cavalo, vai até o leproso, pega o dinheirinho que ele tinha, botou nas mãos do leproso e as beijou. As mãos do leproso. E ele fala assim, aquilo que até então era amargo, tornou-se doce como o mel. Eu entendi o que é agora servir ao meu Deus. Pegou as mãos do leproso e beijou, provavelmente tudo machucado, aquela sujeirada e o mau cheiro. E ele fala nos relatos que os estudiosos falam, os estudiosos, biógrafos da vida dele, que aquele fato de beijar as mãos do leproso foi um fato fundamental na conversão dele. Para quem tinha repulsa, vivia correndo da miséria, dos pobres, do mau cheiro, foi um fato extraordinário na conversão. Pouco tempo depois, ele vai continuar a sua caminhada, aqui no coração inquieto, que Deus querendo dele. E ele vai numa pequena igrejinha, a igrejinha de São Damião,
quase que destruída pelo tempo, abandonada. Mas tem o crucifixo lá, que nós sabemos pela história, a cruz de São Damião. O crucifixo de São Damião está lá na parede, por incrível que pareça, está lá ainda. E ele se colocou de joelho para rezar dentro daquele crucifixo. Quando ele está rezando, eis que escutou a voz de Deus também, falando, como falou do leproso para ele: Francisco, reconstrói minha igreja. Veja como ela está em ruínas. Olha. E ele olhou a igreja, as paredes caindo, aquele abandono todo. Entendeu. Se o senhor quer que eu reconstrua, eu vou reconstruir. Começou então a luta dele, daqui e dali, pedindo pedras, pedindo dinheiro ao pai, vendendo roupas da loja sem o pai permitir, para conseguir o dinheiro para reconstruir a igreja de São Damião, onde ele ouviu lá diante do crucifixo, que era para ele reconstruir a igreja. O pai, claro, cada vez mais nervoso e descontrolado, queria prendê-lo dentro de casa, que estava passando já vergonha. Um cara rico, bonito, inteligente, o ídolo da juventude, de repente nessa miséria, pedindo esmola, ficou louco. Isso vai acabar com o meu nome, a família Bernardoni. Eu prendia dentro de casa a mãe, você sabe, tentando conciliar daqui e dali. E ele ficou preso em casa um tempo. A mãe depois percebeu, não tem mais volta. E deixou o filho embora. Vai fazer o que você achar melhor, meu filho. E aí começa esse processo, Francisco, né, de reconstruir as igrejas. Reconstrói daqui, dali, daqui. Quando está para terminar a última igreja que estava destruída, e agora? O que Deus vai pedir de mim? Até que um dia ele sente no coração que a igreja que Deus queria não era de tijolo, era a igreja de estrutura, a hierarquia, como um todo. E aí ele falou assim: gente, nós vamos agora então percorrer para pregar o evangelho a todos. Em vez de ficar só construindo igrejas de tijolos, de pedras, eu vou pregar o evangelho, a boa nova para todos. Vai daqui e dali. E ele falou assim: eu vou viver ao pé da letra também o evangelho. É como está falando lá. E as pessoas, você sabe como é. Pequenas cidades, os burburinhos, como é, essas fofocas daqui e dali. Alguns achavam que ele era louco, completamente pirado. Outros viam já nele vestígios de santidade. Esse cara é diferente. E começou então a contaminar, entre aspas, a contagiar a nobreza do seu tempo. Os amigos que até então eram de farra, começaram a perceber, ele está diferente, tem um negócio sério na vida dele. E aí vão surgindo primeiro os discípulos dele. Bernardo de Quintanvale é o primeiro, depois Pedro Catani, e assim vão surgindo. E aí ele nunca quis fundar congregação nenhuma, nem ordem nenhuma. Mas como foram surgindo os seus seguidores, e aí ele então se aceitou para viverem juntos esse espírito que ele queria. A pobreza, o desprendimento e a humildade. Ter absolutamente nada. Viver da boa vontade, das doações das pessoas. E aí ele começa então a ter os primeiros discípulos daqui e dali. E ele falou assim: gente, mas nem tem que ter oficialidade da igreja, nós vamos a Roma. E vou encontrar com o Papa Inocêncio III, que reinava na época, pedindo que ele aceitasse a regra que ele havia proposto de viver literalmente ao pé da letra o evangelho. E o Papa viu naquele homem, quando ele entrou na Basílica de São Pedro, com seus poucos discípulos ainda, tudo maltrapilho, descalço, numa pobreza medonha. Ele falou assim: meu Deus, é um raio de luz que entrou aqui dentro. E o que vocês querem, Francisco? Senhor, a maioria das pessoas entende a nossa proposta de vida, mas os outros não. Será que nós pecamos pensando que é impossível viver de acordo com o evangelho? Olha a resposta do Papa Inocêncio, Francisco. Na nossa obsessão pelo pecado original, nós também esquecemos a pureza original, para dizer que ele trazia no coração aquilo, o de mais puro. Deus deu a vocês o dom de aproximar das criaturas. E o Papa havia tido há pouco tempo um sonho no qual a Basílica de Latrão estava caindo, imensa, e quem segurava a Basílica nos ombros era Francisco. E o Papa entendeu,
é esse. Deus mandou esse homem para revolucionar a história toda e a igreja. E aprovou a regra dele. E aí, ele vai aceitar então o Papa, a ordem, chamada Ordem dos Frades Menores, OFM, né? Depois, Clara também, contagiada pelo testemunho de Francisco, vai segui-lo, as suas irmãs, etc. Vai fundar a Ordem das Clarissas. Também depois ela vai fundar uma ordem para os leigos que não podiam viver em conventos, ou como os votos da pobreza, castidade e obediência, a ordem terceira para os leigos que vivem no mundo. E até que um dia, algo extraordinário vai acontecer, que nós celebramos há pouco, no dia 17 de setembro. Lá no Monte Alverne, onde ele ia várias vezes, no dia 17 de setembro, depois de ter feito a quaresma, em preparação à festa São Miguel Arcanjo, ele vai, e nós celebramos tempo atrás, pedir a Jesus: Senhor, me permita experimentar um pouquinho no meu corpo as dores que o Senhor passou. E quero pedir também o amor que o Senhor sentiu por nós quando o Senhor está morrendo na cruz. Olha, a dor e o amor. E eis que apareceu do céu um serafim, Jesus como um serafim, e os sais atravessaram então as mãos, o lado e os pés. E são os estigmas, né? A estigmatização de Francisco. E ele, então, é agraciado, um sofrimento medonho, vai viver pouco tempo, mas com a dor muito grande dessas estigmas no corpo dele. As mãos, o lado e os pés, a identificação com Jesus. E eu dizia naquela oportunidade que o autor diz assim: despi Francisco, tire a roupa dele, e você vai ver outro Cristo. Vestir Jesus, a imagem dele, e você vai ver Francisco. Tal a identidade de Francisco com Jesus. Na pobreza, na humildade, no sofrimento, nos estigmas. É um santo ímpar, sem dúvida. Único. Foi aquele que mais identificou com Jesus. Depois nós tivemos, há pouco também, o Padre Pio, mas é o sacerdote. Francisco não era padre, era diácono. Ele não se achava digno de ordenar padre. E aí, isso aconteceu no dia 17 de setembro de 1224, perdão. Depois que ele recebeu os estímulos, o negócio era tanto sofrimento para ele, tanta dor que ele sentia, a vista quase perdendo, quase morreu cego. 2 anos depois, ele vai morrer, depois que ele recebeu os estímulos. No dia 3 de outubro, comecei a reflexão, no dia 3 de outubro de 26. 24 ele recebe os estigmas, 2 anos depois ele morre. Como eu falei no início da reflexão, com os estigmas no corpo e dando boas-vindas à irmã morte. Depois, 2 anos depois, 1228, vai ser canonizado já, santo. E aí está aí até hoje, como modelo de santidade, nosso intercessor. E um homem que tem mudado muito aqueles que são capazes de identificar a sua vida e tentar viver um pouquinho da proposta que ele nos oferece. O desprendimento, da pobreza, da entrega, da confiança e dessa identificação com Jesus. Eu termino pedindo a Ele que interceda a Deus por todos nós, cada um com sua história de dor, de sofrimento. Cada um de nós, acho que carrega um pouquinho no corpo também essas marcas de sofrimento de Jesus, para que Ele interceda por sua família, por sua história, por sua vida, trazendo alívio ao nosso coração, nos ajudando a viver um pouquinho a proposta de Jesus, do desprendimento, da humildade, da confiança em Deus. Olha, até hoje mandou até uma chuvinha para nós, vocês viram? A Yolanda veio para enfeitar a igreja, ela que ajudou para nós aqui arrumando. E eu falei assim: olha, está prevendo muita chuva, vocês viram, né? Falando no jornal, etc. Eu acho que não é prudente, não enfeita esse carro depois, leva a imagem, nós vamos olhar tudo, é melhor deixar. Então tá, vamos enfeitar a igreja, vamos fazer uma missa solene. E ele não achou ruim não, ele falou que tudo bem, pode deixar. O ano que vem nós fazemos. E a chuvinha está caindo. Não. Disse, não, na hora da missa eu vou mandar até uma chuvinha para ficar mais fresquinho para nós. E o ano que vem nós fazemos, se Deus quiser, a nossa procissão em honra ao nosso padroeiro São Francisco.
que Ele interceda e olhe por todos nós, seus filhos espirituais. Amém. Vamos fazer agora nossas preces.